Podemos verificar uma grande melhora na qualidade final da obra, numa redução expressiva de retrabalhos, numa diminuição do prazo da obra e também controles melhores, índices melhores que nos ajudam a entender melhor o andamento da obra. Meu nome é Leonardo, sou engenheiro civil, gerente de obras da TAC Empreendimentos Imobiliários, empresa situada na cidade de Marília, atuando no mercado há mais de 11 anos em condomínios residenciais verticais e horizontais, com gestão moderna e inovadora nos nossos canteiros de obra, trazendo aos nossos clientes um novo patamar de qualidade. Com o crescimento da TAC, houve a necessidade de padronizar os seus processos e reduzir os custos das obras, como também a efetiva verificação da qualidade dos seus serviços durante a execução deles. Detectada esta necessidade, a TAC foi ao mercado em busca de uma tecnologia que nos auxiliasse nesta empreitada e, através de pesquisas, encontramos o Agilent, uma ferramenta que está nos auxiliando nesta implementação. A TAC, dentro dos seus canteiros de obras, mais de 90% da sua mão de obra é terceirizada. Portanto, se viu a grande necessidade de fechar o ciclo, desde a abertura de serviço, o fechamento do serviço, a verificação de qualidade e o efetivo pagamento do mesmo. Dentro desta visão, o Agilent desenvolveu esta ferramenta que hoje nos deixa muito mais seguro no prosseguimento da obra, tendo uma certeza absoluta que os serviços que foram pagos estão verificados a sua qualidade e estão corretos dentro do processo da obra. Os ganhos da implementação deste novo processo puderam ser observados na primeira medição feita através dos sistemas, pois podemos observar o ganho na agilidade que envolve esse novo procedimento. Antes, o engenheiro precisava vir até a obra, fazer a medição física em campo, levantar se a qualidade daquele serviço realmente estava aplicada aos padrões da qualidade da TAC, fazer o levantamento do valor que ele precisava pagar ao empreiteiro e, finalmente, fazer a medição para o empreiteiro que ele havia pagar. Hoje, com esse novo processo implementado, nós temos relatórios online dentro do programa, que nos retornam esse valor a ser pago completamente, sem precisar fazer todo esse processo novamente, e temos ainda a confiabilidade de que todos os serviços executados na obra estão com a qualidade aplicada. A gestão da qualidade também teve ganhos, pois agora conseguimos controlar melhor aqueles serviços que já foram executados e ainda não têm a qualidade efetiva aplicada. Aqui na empresa temos uma regra de pagar apenas aqueles serviços que já têm qualidade aplicada. E agora, tendo melhor controle desses serviços que ainda não têm qualidade. Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez, mais um Agilincast, aqui diretamente de São Paulo. Essa nossa série de podcasts que a gente tem feito aqui com figuras do mercado da construção civil, do mercado imobiliário, sempre trazendo inovação, técnicas de gestão, Lean Construction, falando um pouquinho sobre startups, tecnologias, para trazer o melhor conteúdo para você que está aí assistindo a gente. E hoje eu estou aqui com o Davi Fratel e o Túlio, dois parceiraços da gente. Vou começar falando um pouquinho aqui com o Davi Fratel, depois o Túlio vai se apresentar também. E tem muita novidade, gestão, controle, tecnologia, IoT, envolvido nesse nosso Agilincast. Então, eu pedi primeiro para o Davi agradecer os dois pela participação hoje, por estarem aqui hoje com a gente, e pedir para o Davi começar se apresentando, falando um pouquinho sobre essa trajetória dele, até ele estar hoje como diretor executivo do Grupo Calas. Obrigado, André. Obrigado, Túlio. Agradecer a parceria de vocês, porque a gente gosta também de inventar um pouquinho, e vocês sempre estão ali buscando uma forma de adaptar, uma forma de estudar a melhor forma da gente conseguir fazer aquilo que a gente acha o que é certo. Então, meu nome é Davi Fratel, eu sou diretor executivo do Grupo Calas, sou professor do Instituto Mauá de Tecnologia, como coordenador também do Instituto Mauá de Tecnologia, e sou conselheiro do Sinduscon, da Fiesp e do próprio Instituto Mauá de Tecnologia, além de ser árbitro de uma câmara de mediação da GLIP USP. Então essa é a minha vida, mas meu tempo maior, evidentemente, meu tubo de ensaio
para esse tipo de experimento que a gente todo dia está fazendo é o Grupo Calas, uma empresa com mais de 40 anos aí de existência no mercado, uma empresa que lança em torno de 2 bilhões de reais por ano, né? Empreendimentos imobiliários, residenciais aqui na região da Grande São Paulo. A gente é concentrado aqui e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Valeu, Davi. Túlio, agora é a sua vez de se apresentar aí para o nosso público, né? Falar um pouquinho aí, uma visão geral aí de quem é o Túlio, né? O que o Túlio vai estar agregando aqui para a gente nesse Agilcast. Certinho, perfeito. Bem, primeiramente, obrigado, André, pelo convite, obrigado, Davi, também, por estar aqui com vocês. Para mim é uma honra estar aqui do lado de dois professores aí da construção, tecnologia e Lean Construction, né? Pessoal, eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Diferindo um pouquinho aqui do pessoal. E sou CEO da Truckify, né? Fundador e CEO atualmente. E caí de paraquedas aqui na construção civil, aprendendo bastante com esses dois que estão aqui na mesa. A gente abraçou o desafio, né? Nós conhecemos os desafios que a construção civil vive no que diz respeito à gestão da mão de obra dentro dos canteiros, né? Muito similar aos ambientes que a Truckify está acostumada a atuar, né? Eu venho de um background de desenvolvimento de produto e de plantas industriais, né? Então, conhecemos o desafio aí da construção, estamos nessa parceria grande aí com a Agilent, integrando planejamento e gestão, né, acompanhamento da obra em tempo real, e tem sido um prazer aqui estar com vocês. Vamos falar bastante aí do que a gente está fazendo. Legal. E o interessante, né, começando aqui com o Davi, é que, Davi, você com toda a tua experiência, né, a gente estava até conversando antes de começar aqui, que tem muito essa questão da cultura na construção civil. As pessoas têm muito essa questão, cara, eu sempre fiz assim, eu vou continuar fazendo assim. Mas diferente, né, desses profissionais, você está sempre inovando, você está sempre, a empresa é um tubo de ensaio, eu estou ali buscando novas soluções, até para quem está assistindo a gente, para entender como é que funciona esse DNA da inovação, né? A que você atribui isso? Qual foi a competência? Como é que você se desenvolveu para você conseguir não ficar parado nas suas experiências anteriores e estar hoje buscando sempre reinventar, buscando sempre conectar essas novas tecnologias no teu dia a dia lá na Calas? Olha, a conexão entre escola e vida real, né, é importantíssima, né? A escola, a academia, nos traz essa necessidade. O Instituto Mauá de Tecnologia, ele está sempre na vanguarda da questão da inovação em tecnologia, muito ligado à mecânica, muita coisa de civil, muita coisa produção, design, embalagens. Então, se a gente não tiver permanentemente atualizado em relação ao desenvolver das coisas, a gente perde espaço nesse mercado. Então, a academia é um grande propulsor disso tudo, né? Legal. Então, a academia ajuda a gente a ter essa visão, né? Legal. Muito bom isso. A gente vê que é um modelo que lá nos Estados Unidos, você vê as empresas no Vale do Silício, né, eles têm muito isso, de você estar ali perto, com Stanford, perto das empresas, né, você ter centros acadêmicos de alta performance junto com as empresas. Aqui a gente ainda tem iniciativas muito pontuais, né, em relação a isso. Legal que você conseguiu conciliar, né, a academia com o dia a dia da empresa e não fica aquele conhecimento pelo conhecimento, né? Vocês devem estar sempre buscando levar a prática para os alunos. Agora, André, a academia ela tem uma coisa muito singular, né? O time da academia é diferente do time da nossa vida executiva, dentro de uma obra, dentro de uma empresa de construção civil. Então, a gente precisa conciliar muito bem esse tipo de coisa. As coisas são bem diferentes, os tempos são bem diferentes, né? Então, é por isso que eu vou dar um exemplo muito claro a você. A Mauá é pioneira em IoT, né? Mas a Calas, hoje, ela é pioneira em IoT, fazendo todo o monitoramento de pessoas em tempo real nas várias etapas de obra, nos vários pavimentos de obra. Então, a gente não consegue levar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente depende de vocês, que vocês são desenvolvedores e vocês nos ajudam a fazer o papel da academia nesse caso, entendeu? Só que com uma velocidade, uma dedicação muito maior. Porque na academia, a gente
depende dos alunos. Os alunos participam dos projetos. Os fins da academia, principalmente onde eu leciono, não são fins lucrativos. Então, e o nosso caso é diferente. A gente tem que andar ligeiro para ganhar dinheiro. Uhum. Então, é por isso que vocês agora, nesse caso e em outros que nós já participamos, fazem o papel da academia no desenvolvimento dessas inovações. Legal. E como é que você vê hoje, pela tua experiência, você está com quantas obras rodando hoje lá na casa? Hoje nós temos 38 canteiros de obras ativos dentro da empresa. Então é uma amostra super representativa. E os gestores que estão se destacando dentro dessas 38 obras que você está rodando, qual o perfil deles? Assim, o que você acha que um gestor hoje tem que ter para ele conseguir navegar com a gestão do tempo, prazo, custo e qualidade dentro das obras, ainda ser um cara de inovação? Olha, o gestor ele tem que ter uma pluralidade, né? Ele não pode ser especialista. Ele tem que ser um cara de várias faces. Então ele tem que ser nexialista. Ele tem que buscar nexo nas coisas e fazer conexão das coisas. Tá certo? Vou te dar um exemplo aqui nessa mesa. Você tem uma excelente plataforma de planejamento de obras, de controle, de acompanhamento, de projetos e obras em si. Você tem um excelente produto, né, de monitoramento de pessoas na indústria. Na verdade, você veio da indústria, né? Lá na indústria, tal, na coisa horizontal, mas na vertical você não fazia ainda. Exato. Então, nós da Calas conseguimos juntar o que de bom você faz, o que bom você faz, entender, ter nexo em tudo isso e juntar numa plataforma única, que é o que a gente está fazendo de forma pioneira com vocês, né? Juntando o IoT pela TrackFi e juntando todo o conhecimento de planejamento Lean Construction que vocês têm na Agile e fazendo esse trabalho que vem aí com muita novidade bacana para todo mundo. Legal. Que nós vamos divulgar uma hora dessa. Vamos já falar sobre isso. O que vocês fazem de melhor também, que foi agregar isso tudo, né? Trazer o conhecimento de vocês, que eu aprendi bastante, continuo aprendendo o tempo inteiro, as linhas de balanço, como vocês fazem, realmente... Mas, pra mim tá voltando à sendo pergunta escola dele, eu acho que o profissional ele tem que ser nexialista e generalista, né? No sentido de entender o que de bom tem cada uma das coisas e conseguir juntar isso a nosso favor. E a gente hoje mudou um pouco, né? Assim, antigamente você tinha muito aquela questão de o cara vai lá, se forma, atua no mercado e depois para. E os estudos deles durante essa atuação no mercado não são levados em conjunto, né? E hoje em dia, com essa velocidade que as informações estão acontecendo, você vê lá no Instituto Mauá, você tem várias pós-graduações, né? Você tem que estar sempre ligado e para você conseguir ter essa capacidade de conexão. Você ficar só no passado, conectando coisas antigas com coisas antigas, não vai sair nada de novo, né? Essa história de eu sempre fiz assim, para mim não tem espaço, né? Não existe espaço. Porque, como muita gente aí diz, eu não sei exatamente de quem é essa frase, o que te trouxe até aqui não é garantia que vai te levar para o futuro. Todo mundo fala muito isso, e eu repito isso para as pessoas que fazem isso. Eu sempre fiz assim, mas o fazer sempre assim talvez não te leve adiante, né? Legal. Por isso que a gente precisa inovar. E a inovação dentro do Grupo Calas, ela nasceu de uma forma muito pungente na época da pandemia. Então, a gente, quando entrou naquela neura da pandemia, que nós não sabíamos o que estava acontecendo no país, todo mundo começou a se trancar em casa, né? As obras não podiam parar. A construção civil deu um verdadeiro show, né? Não podia parar a obra. Então, a gente teve que acelerar todas as nossas intenções de inovar, de plataformas, de aplicativos que nos ajudassem a integrar coisas, a ter dados, né? Ter informações em tempo real, que nós fomos obrigados a buscar aquilo que complementasse a nossa ausência nas obras. Nossa ausência como administradores, como back-office nas obras. Então, o nosso pessoal financeiro, o nosso pessoal de planejamento, de orçamento, de projeto, começou a ter dificuldade de transitar nas obras, porque as obras, elas funcionaram o tempo inteiro. A gente não teve problema em obra nenhuma nossa, nenhum operário nosso morreu, nenhum operário nosso foi hospitalizado em coma, entubado. A gente teve um sucesso absoluto nisso aí. Foi um trabalho de setor.
o setor da construção civil, mas a gente viu na inovação uma saída para duas coisas. Primeiro, conseguir fazer o nosso processo de uma forma fluida, apesar da dificuldade da distância das pessoas e da escalabilidade. Nós estamos falando aqui que há 4 anos atrás a gente tinha 12, 14 canteiros de obra. Eram importantes? Eram. A gente falava em entrevistas com os nossos investidores que a gente ia chegar a 30 canteiros de obra, etc, etc, e de fato chegamos. Nós estamos com 38 canteiros de obra e não perdemos a excelência naquilo que a gente faz e não tivemos que ampliar de uma forma absurda a quantidade de pessoas, as despesas indiretas de escritório. Praticamente nós estamos no mesmo lugar que nós sempre estivemos nos últimos 25, 30 anos, né? Na mesma sede. Então, isso só foi possível por quê? Por conta da inovação. A inovação nos trouxe essa escalabilidade. Né? Há 2 anos e meio atrás, eu em várias entrevistas que fiz aí com o mercado investidor, eu falei exatamente isso. Eles perguntavam para mim, mas como é que você vai chegar a 38 canteiros de obra? A gente vai chegar com inovação. Ponto. O que eu achei interessante, né, no que você falou e no que se concretizou, a gente vê, né, quão enxuta é a equipe, né, de vocês. Né, vocês não são empresa com grandes setores administrativos, gestão bem redonda, bem enxuta. E o que você colocou? A inovação no core. Não foi aquela, o que trouxer lucro, não é um setor anexo ali que o que trouxer, você botou no centro. E a gente conhecendo, visitando outras empresas, eu vejo que um grande desafio da nossa indústria, em relação a outras indústrias, é você ter essa capacidade de escala. São poucas empresas que conseguem ter escala e equilibrar prazo, custo e qualidade, né? Porque você começa a ter muitos problemas, problema de projeto, problema de fornecedor, e aí acaba que você não consegue equilibrar todos os pratos, né? E sem inovação nos processos, vai tudo por água abaixo. Mas sabe o que ajuda, André? A Calas não faz inovação para ter um nome estampado no jornal, fazer marketing, nada disso. Para necessidade. A gente faz para necessidade, a gente investe naquilo que nos gera valor. Se não gerar valor, não adianta a gente ter. Então a gente só investe em inovação naquilo que de fato gera, que traz benefícios para a Calas, que é o caso aqui do nosso projeto. Legal, legal. E Davi, para quem está no início da jornada, né, deve ter gente assistindo aí a nossa live aqui, deve estar falando, poxa, eu ainda não dei esse estalo que o Davi, que a Calas teve durante a pandemia. Né? Quais foram os obstáculos que vocês encontraram, né, nessa saída? Você falou de 14 canteiros, né, para 38 canteiros. Né? Quais foram os obstáculos em relação a essa questão de conscientizar todo mundo da importância da inovação? Que a gente tem muitos, assim, no mercado, né, a gente tem muito dinossauro pensando, não, peraí, não vamos inovar aqui, tem que ser assim, tem essa forma de fazer e tal. E como é que você passou por esse... Porque você está inserido nesse contexto, né, desse mercado. Tem as formas mais ortodoxas, né, da gente conseguir esse tipo de coisa, que é justamente você mostrando àqueles que trabalham com você o que de bom aquilo vai trazer para você. Você tem que conseguir vender internamente isso aí. Não é simplesmente comprar uma plataforma e jogar. Não, a gente desenvolve junto. Né? A Calas hoje tem experiência de várias plataformas que a gente hoje usa de uma forma muito bem racional, que na realidade a gente desenvolveu junto com as empresas. Né? A gente vem desenvolvendo junto com as empresas. O cara tem uma plataforma que faz isso, o outro tem outra plataforma que faz aquilo, a gente junta os dois e quer um terceiro produto. Né? Então a gente faz junto. O envolvimento das pessoas é muito grande. Você pode ver nessa obra piloto que nós estamos fazendo esse projeto, todos participam, né? Todos estão sentindo a necessidade daquilo, né? Não é simplesmente você comprar um carro e ligar a chave e sair andando, né? Então, é assim que a gente consegue fazer isso. Agora, tem também a lição de casa. Você tem que passar a lição de casa, ou receber de vocês a lição de casa, e cobrar
isso de uma forma cotidiana, porque isso não pode cair na rotina, não pode cair no esquecimento. E nós estamos fazendo ali um desenvolvimento. Nós não estamos simplesmente usando uma coisa, estamos fazendo um trabalho de desenvolvimento, descobrindo, errando, ajustando, voltando, medindo. Então a gente precisa o tempo todo estar se perguntando se as pessoas estão gostando, saber do feedback das pessoas, se aquilo está ajudando ou não. E ali você vai contaminando as pessoas, você vai evangelizando e contaminando aqueles que estão do lado. E as pessoas que estão do lado, elas começam a descobrir assim, poxa, se eu não estiver inserido naquilo ali, eu não vou para frente. Então elas começam a se cobrar. E são pessoas com brio, são pessoas responsáveis, são pessoas que têm mais de 20 anos de Calas, por exemplo, etc., que têm quebrado, sim, paradigmas. A gente tem conseguido, com sucesso, né? Por exemplo, nessas 38 obras, a gente consegue implementar em todas elas aquilo que a gente consegue. Saindo do piloto, a gente consegue implementar em todas. Então, para a gente não tem sido uma tarefa muito árdua, não. E principalmente porque os sócios da Calas, que é o Dr. Emílio Calas, o Dr. Rafael Calas, eles incentivam muito isso na gente. Eles querem saber dos resultados. A gente tem um comitê de inovação dentro da Calas que atua positivamente nesse sentido. O próprio Rafael Calas faz parte desse comitê de inovação. Então, ele está inserido também, a alta administração da empresa está comprada em relação aos benefícios que esse tipo de coisa traz para a gente. E o legal que você falou aí, como você falou, para contaminar, para que as pessoas consigam entender a importância, né? Também outro ponto aqui que eu sou testemunha, né, é que isso não é delegado, né? Você tem lá, óbvio que o dia a dia, o Davi tem um setor de inovação ajudando ele, mas quando a gente vai apresentar os resultados, é o Davi que participa, né? Porque ele faz esse link entre o estratégico e o operacional, não é a inovação pela inovação. Essa inovação vai acontecer porque eu tenho um indicador estratégico que precisa ser melhorado, né? Então as pessoas começam a perceber que aquilo ali tem uma importância e de que quem está envolvido naquele projeto vai crescer também dentro da empresa. Então, bem legal essa tua percepção, né? Essa tua visão para quem está aqui assistindo a gente, de quem vai sair dos 14 para os 38 canteiros, né? Quais são os principais pontos aí. E, Davi, já indo para a parte institucional, como é que é a tua atuação no Sinduscom? Como é que está isso? Eu também vi que vocês, dentro dessa mesma obra que a gente está fazendo, fez um piloto, vocês também têm inovações até nas linhas de crédito. Eu estava vendo que você colocou no LinkedIn, que olha, essa obra foi a primeira obra dentro dessa linha de crédito, né? Vejo você atuando muito também no Sinduscom. Como é que isso interfere no dia a dia lá da obra, nos resultados, né? Não só a inovação do processo, a inovação no negócio, a inovação institucional. Como é que... Fala um pouquinho sobre esses pontos. Olha, eu fui convidado a participar do CTQ no Sinduscom. Nós nos filiamos ao Sinduscom já há algum tempo, e eu fui convidado a participar do CTQ, que é um comitê de tecnologia e qualidade. É um dos grandes membros do Sinduscom. E nesse CTQ, nós reunimos as melhores empresas de São Paulo, né, as grandes empresas incorporadoras e construtoras de São Paulo, mais construção, porque o Sinduscom é construção, mas nós jogamos os dois lados, incorporar e construir. E dentro, as melhores cabeças de engenharia, né, a gente se reúne todo mês. E nós temos um trabalho muito colaborativo no Sinduscom. Então, nós não somos, dentro do Sinduscom, inimigos. Nós somos concorrentes, mas somos muito amigos. E a gente compartilha esse tipo de coisa. Além do Sinduscom ter a sua própria plataforma de incentivo à inovação, que você conhece bem, que é o EcoHub, né? A gente tem dentro do Sinduscom as principais cabeças que dividem as alegrias, dividem as tristezas, né? E é muito legal estar lá, porque eu estando no Sinduscom, eu estou aprendendo demais sobre isso. Demais. Porque a gente vê o que é que cada uma das empresas faz, o que é que tem de bom, de experiência boa, de ruim. Quando a gente tem uma dúvida, a gente pergunta, a gente recebe a resposta. Quando a gente tem um sufoco, a gente pede uma orientação. E você tem ali à sua disposição
as melhores cabeças da construção para fazer isso aí. Então é muito legal. O Sinduscon hoje tem um papel muito colaborativo dentro das nossas empresas e principalmente a parte de educação e inovação. São partes avançadíssimas dentro do CTQ do Sinduscon, né? E que você, André, participa, você está lá com a gente também. Então, isso é muito bacana, isso é muito bacana. Você vê que, no final das contas, todo mundo ali se encontra, né? As boas cabeças estão sempre ali se encontrando. Né? Você tem ali o Icon Hub, né? Capitaneando essa questão dessa interação com os ecossistemas, né? Com as startups, fazendo essa ponte. Não é todo mundo que tem essa desenvoltura que você tem, digamos assim, entender as dores que a startup resolve, entender a tecnologia que está sendo utilizada e ver, opa, isso se encaixa no dia a dia da minha obra, né? Então é bem legal e a atuação do Sinduscon está sendo muito importante para fazer essa conexão. É o encontrar nexo nas coisas. É você encontrar nexo e saber trazer o que tem de bom para você. Eu estava lendo um livro, Dilema do Inovador, que é um professor, Clayton Christensen, que é um cara que é um dos principais pensadores aí sobre inovação. E ele começou a estudar os grandes inovadores e viu quais são as características que esses caras têm em relação aos executivos tradicionais, que tocam as empresas com um pouco de receio em relação à inovação. E aí eles colocaram, os caras que são inovadores, eles passam a maior parte do tempo deles fazendo networking, tá? Questionando, observando e experimentando. Então, você vê que aqui na sua fala, nos pontos, você tem o Sinduscon, você faz networking, você tem ali, você vai experimentar as soluções, fazendo os protótipos. Tem academia. Tem academia, né, também serve como... Então, você vai montando esse arcabouço, mudando um pouco a rotina do executivo tradicional que está ali, resolvendo problemas, fazendo mais do mesmo, todo dia da mesma forma, e você começa a ter esses cases de inovação. Né? Eu queria que você comentasse também um pouquinho sobre essa questão dessa inovação que você fez na linha de crédito, lá no empreendimento do Bresser, né? Isso. Você falou um pouquinho, você até ouvi, você postou no LinkedIn, até convidar quem está aqui, seguir o Davi, ele é bem ativo no LinkedIn, muita coisa interessante no LinkedIn dele. Não, isso é legal, porque buscando, a gente precisa se reinventar, né? Nesse mundo aí de juros altos, né? Que a gente está passando, o mundo não, o Brasil está passando por isso, o mundo também. Mas a gente está com juros muito, muito perversos para a gente hoje. Pode ser até necessário, mas que a gente tem um juros altíssimo, tem. E isso afeta diretamente a nossa atividade como empresa de incorporação. Porque nós dependemos de uma boa condição de crédito do cliente para comprar o nosso produto. Né? Então todo o mercado está sofrendo muito com juros baixos. Né? As vendas esse ano, agora no mês de maio, abril, elas deram uma pequena queda, né? Elas vão retomar com essa expectativa de juros mais baixos que o Brasil está tendo, aí, com queda da inflação, etc, etc. As pessoas vão voltar a ter aquela confiança que tiveram ano passado, né? Que é cíclico, né? Essa confiança é cíclica, e vão voltar a comprar e fazer aquilo o sonho deles, né? Todo mundo precisa da casa própria, né? Então, o nosso CFO lá, que é um cara bastante atuante, que é o Matheus, ele também está buscando inovar dentro dessas áreas de crédito. Então, legal. Encontrou uma forma, né, de fazer o repasse, ou seja, de fazer o repasse na planta, que a gente chama, que é o banco assumir, né, o financiamento no início do processo, na planta, né, junto com bancos privados, né, que isso não existia aqui no Brasil, né? E a Calas foi inovadora nesse aspecto. Legal. Então, isso que trouxe aquela nossa reportagem lá que vocês viram. Você né? postou no LinkedIn. Né? Mas isso é mérito do nosso time, é um outro time que nós temos lá, que é um time financeiro, né, que nós temos lá, que é muito atuante. E precisa se reinventar o tempo inteiro. Que se não fizer isso, também não sobrevive. Então, cada área da empresa procura esse tipo de inovação. Legal, legal. Uma dor, né, recorrente
e a gente visita muita empresa, conversa com muita empresa, né, em todo o Brasil, né, o modelo muda um pouco. Numa parte do Brasil se terceiriza mais, em outra parte do Brasil se usa mais a mão de obra própria, mas é uma coisa generalizada essa questão da mão de obra, né, dificuldades em relação a tanto até a quantidade de mão de obra necessária para que você consiga cumprir ali com os prazos, e também a qualidade dessa mão de obra. Eu vi um estudo que saiu recente, né, que a faixa etária da mão de obra na construção civil tem aumentado, né? A média de idade dos trabalhadores tem aumentado. A gente não está conseguindo repor a mão de obra na velocidade suficiente para a gente conseguir ter aquela mão de obra produtiva, né, jovem. O que a gente precisa dentro dos nossos canteiros? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que tu está lidando com isso? Você que está aí na academia, não só na Calas, na academia, na Calas e também nas instituições de classe como o Sinduscom. Como é que isso tem sido debatido pelas cabeças do setor? Essa é uma dor, você tocou muito bem tocado nisso aí, do setor da construção civil aqui no Brasil. Primeiro, eu entrei na construção civil em 1983, pisei meu pé pela primeira vez num canteiro de obra, 1983. Né? Naquela época, o filho do mestre de obras, ele entrava numa obra para ser ajudante, servente, ele pegava a carpintaria, virava encarregado, contramestre e virava mestre, porque ele tinha sonho de ser como o pai dele. Né? Hoje em dia não tem mais isso. Hoje um filho de mestre de obra, o mestre de obra é uma função bem remunerada na construção civil, ele quer ser engenheiro civil, ele quer ser arquiteto, ele quer ser administrador. Mas por que isso? Ele tem razão? Tem toda a razão. Porque a construção civil, ela trabalha com salários muito baixos e pouca qualificação. Então a gente hoje tem um desafio muito forte no Sinduscom, que é trabalhar com a qualificação da mão de obra. O Sinduscom está fazendo um trabalho belíssimo em relação a esse tipo de coisa, inclusive com o apoio de outras entidades, né, para que a qualificação da mão de obra seja possível. E para que a gente comece a valorizar esses caras, né, que estão começando aí. Então a gente hoje tem um gap muito grande, de fato, como se falou, os caras estão envelhecendo, não está havendo reposição. E como é que a gente resolve esse tipo de coisa? São várias frentes. A primeira é qualificar a mão de obra e mostrar a esse jovem, né, desqualificado, que ele tem um caminho na construção civil. O outro problema que nós temos, que está diretamente ligado a isso tudo, é industrialização na construção civil. A gente precisa industrializar. Então, qualificar e industrializar. Mas a industrialização na construção civil, ela tem sido muito explorada aí fora como você fazer coisas pré-industrializadas, pré-fabricadas, etc. É o caminho? Mas não é só esse o caminho. O industrializar é você tornar a construção civil uma linha de processos, uma linha de fabricação. Né? Uma linha de fabricação muito bem controlada. Lean Construction, tá certo? É uma forma de você industrializar. Você colocar processos nas coisas é uma forma de você industrializar. O controle sobre tudo que você faz é uma forma de você industrializar, porque você está buscando produtividade. Há pouco nós fizemos uma reunião essa semana com vocês e vocês viram o quanto nós temos de desperdício de mão de obra ali medido através do IoT, do monitoramento de onde essas pessoas ficam, o tempo perdido na construção civil. A gente precisa recuperar esse tempo perdido na construção civil. Tem jeito? Tem. Processo. Né? A gente tem jeito de retornar com isso tudo. O resíduo na construção civil é muito grande. Quando você olha uma quantidade de resíduo que hoje, se você fizer conta, as literaturas mostram, as pesquisas mostram, que você perde 16 metros por metro quadrado, de 0,16 metros por metro quadrado de espessura média de resíduo. Então, é como se você estivesse jogando a estrutura de concreto toda fora. Isso é terrível. A indústria, de fato, a indústria de manufaturada, até, não tem essa perda que a construção civil tem. Né? Mas isso é resultado da falta de industrialização
dos nossos processos. Não só a industrialização dos nossos sistemas construtivos. A gente tem que pensar em industrializar os nossos processos. Eu achei legal isso que você colocou aqui, porque às vezes as pessoas pensam assim, vou industrializar. Para industrializar, vou ter que pensar num material novo, vou ter que ir atrás de uma fábrica. Você tem também industrializações que qualquer engenheiro, qualquer gestor pode começar amanhã, que é a industrialização de processo. Você tem uma sequência, você tem um ritmo, né? Você ter começo, meio e fim, você terminar as atividades por completo, tudo isso faz parte de uma linha de produção. Você transformar a sua obra numa linha de produção, né? Independente, eu sei que você tem que... o Lean fala muito isso, você contrabalancear melhorias de processo com melhoria de fluxo. Né? Você não só mudar o processo construtivo, mas também você vê o fluxo das suas atividades. Então, às vezes as pessoas veem o problema muito, não, por onde começar, não dá, para a próxima obra eu começo, você pode começar agora. Né? Também bem legal essa tua visão. Mas tem um problema que vocês estão ajudando a gente a resolver, que é a falta de dados na construção certo. civil. Né? A construção civil é uma atividade que você não consegue hoje mais medir aquilo que você faz. No nosso passado recente, quando eu comecei na construção de lá para cá, é que vocês também pegaram um pouco disso, né? A mão de obra era uma mão de obra muito verticalizada. Sim. A gente controlava efetivamente a nossa mão de obra. E olha que nós não tínhamos ferramentas para isso. A gente não tinha Excel, não tinha computador em obra, a gente não tinha o Agile, não tinha Techify. Né? Então a gente tinha uma dificuldade maior, mas a gente fazia isso com uma maestria muito grande. A gente sabia os índices de produtividade de cada serviço, etc. Hoje em dia você não tem mais isso. Por quê? A construção civil ela está subcontratando de uma forma tão absurda, né, que a sua produtividade é a produtividade que o empreiteiro consegue fazer para você. É o gargalo, né? É o gargalo. É. Se hoje a empresa que faz corte e dobra de aço para você atrasar uma semana, você vai atrasar uma semana a tua obra. Tá certo? Você não consegue controlar mais esse tipo de coisa. Né? Então, a verticalização ela foi abandonada no Brasil por conta dessa terceirização de mão de obra. E hoje a gente precisa fazer um movimento contrário. Justamente com essa escassez de mão de obra, que você muito bem colocou há pouco, com esse envelhecimento dessa turma aí da construção civil, né, desses nossos operários, né, da construção civil, a gente precisa voltar a ter esses caras com a gente. A gente precisa voltar a ter os caras com a gente, porque faz sentido a gente qualificar? Faz, mas faz mais sentido a gente qualificar se a gente manter o cara. E aí, para isso, tu precisa dos principais players, né? Como vocês estarem envolvidos nesse processo. Exatamente. Né? Não terceirizar também isso, às vezes, para o empreiteiro que não tem essa visão sistêmica que você que está envolvido lá no Sinuscom, na casa, na academia, consegue enxergar. E a gente precisa de números, a gente precisa de dados. Para agir. Para agir, para fazer as coisas acontecerem. Legal. E a gente tem tido, assim, não só com vocês, mas com todas as outras plataformas que a gente hoje tem no nosso cabide aí de planejamento, de operação, obter números que nos fazem tomar decisões mais concretas, e não só no sentimento. Legal. E Túlio, você que caiu, como você falou, você caiu de paraquedas, você estava lá na indústria, né, indústria seriada, né, com tudo bem mais, assim, mais bem resolvido em alguns aspectos aqui na construção civil. O que você está enxergando, o que você está vendo de desafio? Como é que está sendo essa experiência e você já falou que foi de sucesso, aí da junção do IoT, das suas ferramentas da indústria seriada para dentro dos canteiros e lá na Calas? Perfeito. Para a gente está sendo um aprendizado contínuo, né? Como eu falei, está sendo um laboratório sensacional, está fazendo nossa entrada aí com a Calas, que, como o Davi falou, né? É uma mentalidade diferenciada, como a gente pode ver. Você vê que é uma empresa que, desde da alta gestão, está comprometida com inovação e traz isso realmente para a mesa, né? Ela interage com a startup no nível de trazer nós dois para a mesma mesa, estarmos criando um processo, né, juntos e a gente vem aprendendo o tempo inteiro, né, Davi? Então, para a gente tem sido, assim, muito gratificante o aprendizado e a experiência. E assim, viu, André? Para ser bem sincero, eu estou vendo muito mais semelhanças do que diferenças. A gente
vendo o ambiente uma coisa que é um pouco diferente, mas já está sendo até tratado nas nossas reuniões. Mas sabe por quê, Túlio? Porque a construção civil é industrializável. É industrializável. E, como é o nome do sindicato? Sindicato da Indústria da Construção Civil, né? Então, assim, a gente percebe que realmente é uma indústria, né? É um processo seriado e tem sido muito interessante para mim ver essa evolução, que, como o Davi falou, é recente. Então, a gente tem percebido coisas que a gente estava discutindo na nossa reunião, né, Davi? O planejamento de um tipo de prédio que está sendo feito lá no Brescia, ele vai ser muito similar a outros que vocês vão utilizar, porque você já vê uma linha de prédios similares sendo feitas, né? Tem até os nomes dos prédios que são parecidos. Eu já vi algumas construtoras comentando, esse daqui é o prédio A, né? Que repete-se construções similares em terrenos similares também. Mas eu acho legal até te explicar para quem está assistindo a gente, como é que a gente falou, mas a gente não entrou. Como é que você desenvolveu sensores, não é isso? Em IoT, que conseguem, cruzando com os dados do planejamento, indicar se a mão de obra... Para você explicar, melhor do que eu explicar, é você mesmo explicar, o pai da criança. Dar um passo atrás e falar da solução, aí a gente volta aí. Deixa eu falar do meu sonho. Tá, pode falar. Há 3 anos atrás, eu tinha um sonho de chipar os operários da construção civil. Né? Não para saber onde é que eles estão, deixam de estar. Inclusive, a gente não entra nem nessa coisa de nomes, né? Mas sim de funções. Né? Mas a dispersão na construção civil é muito forte. Então, a gente precisa mapear e saber aonde a nossa mão de obra de fato está distribuída, né? E comparar essa mão de obra ao nosso histograma, que é feito através da linha de balanço. Então, eu sempre tive esse sonho, né, de fazer esse tipo de coisa. E busquei várias alternativas, Túlio, e não encontrei, inclusive na academia. Né? Não encontrei isso na academia. E conversando um pouco com você, nos encontramos aí por força do destino, você me disse exatamente o que eu perguntei a você, o que você faz, né? Exato. Aí você disse, não, eu faço IoT, eu faço sensorização, monitoramento de pessoas em linhas de processo industrial, em plantas horizontais. Aí eu cheguei para você e disse assim, por que você não faz na vertical? Qual a diferença de fazer assim para fazer assim? Não é a mesma coisa? Exato. Tá sendo muito similar, né? Eu lembro que na Copa ali no Copa aqui do Brasil 2014, tinha muito aquela questão do indicador, começaram essa gestão de dados, né? E tinha os indicadores, tempo de bola rolando, mapa de calor e tudo mais. E aí eu fiquei vendo, o cara, 45 minutos de jogo, só 25 minutos de bola rolando. Aí eu fiquei ali olhando e disse, cara, e nos canteiros? Isso. Qual o tempo de bola rolando das nossas obras, né? Quanto tempo a gente está efetivamente produzindo nas nossas obras? Aí quando o Davi me falou, juntou as duas coisas, aí tudo chegou no Túlio. Mas, por favor. Foi bem engraçado isso, né? Que foi assim, o que você faz? Aí eu vou explicar agora aqui, gente. Tô procurando exatamente isso, então... e realmente, né, eu ouvia até de um dos nossos investidores falava, vocês têm que ir para a construção civil também, tem que ir para a construção civil, a dor é a mesma, que eu costumo até explicar nas palestras, né? Mas, basicamente, pessoal, vou ser bem sintético aqui, falando do problema em si, né? A gente tem ali canteiros de obra e ambientes de plantas industriais muito similares. Muitas pessoas trabalhando em diversos locais diferentes, simultâneos, e altos valores envolvidos, muitas vezes riscos elevados também para os colaboradores, né? E toda essa gestão baseada em observação ocular e apontamento manual, né? Então, falta dado e visibilidade do que está ocorrendo nos processos. Então, tendo esse problema raiz da falta de dados e visibilidade, que o Davi falou bastante aqui, o André trouxe, na TrackFi a gente cria uma forma onde a gente consegue captar em tempo real a presença das equipes e ativos também, máquinas móveis, dentro dos ambientes de interesse, né? No caso aqui da construção civil, canteiros de obra vertical, os pisos, essencialmente, né, da construção.
Então, nós conseguimos pegar esses dados em tempo real através do IoT e expor num sistema web lá com a visão do que está acontecendo na obra e também indicadores, alertas, relatórios, comparativo com o planejamento, né, André? Aí é onde entra a Agile, né? Onde a gente faz a otimização do planejamento com a linha de balanço, né? E a partir disso eu consigo ter meu histograma planejado dia a dia da obra. E aí hoje a Agile manda dados para a TrackFi e você consegue ter esse comparativo. Então o Davi da sala dele consegue dia a dia enxergar. Eu deveria ter, sei lá, 20 pessoas naquele posto de trabalho. Na minha obra eu tenho 15. Esses 5, como é que é? Qual é o déficit? O engenheiro já tomou uma decisão. Então, as ações que levavam, às vezes, um mês, só o final do mês que ele conseguia ver, hoje, dia a dia, o próprio engenheiro da obra já consegue visualizar, né? Está acontecendo isso hoje, inclusive, viu? A gente teve uma reunião na semana passada e já estão sendo tomadas ações em cima do que a gente avaliou, né? Então, uma coisa, voltando para o ponto que vocês me perguntaram, como está sendo a experiência de partir da indústria para a construção, né? Como vocês falaram aqui agora, na construção olha-se muito o número de pessoas, né? Já na indústria, nas plantas industriais, a gente planejava muito o HH, o homem-hora, porque sabe-se que com determinadas equipes levava-se tanto tempo para fazer tais atividades, e isso que foi me passado não era tão utilizado, né? Se você for olhar para os livros, se for olhar para a arte, o estado da arte, era para a gente ser assim. As composições são em HH. Não é porque você não consegue, né? Então estamos indo para o estado da arte aqui agora, né? Porque justamente o que a gente tem feito lá, né, Davi? A gente tem olhado tanto o número de pessoas, e aí a gente entra nessa dificuldade da mão de obra atual, nesse desafio, por sinal, muito interessante que vocês trouxeram, porque é um fenômeno que está acontecendo na indústria também, o envelhecimento e não conseguir repor, né? É a escassez dos técnicos que a gente está falando, né? Tem muito engenheiro e está se perdendo muitos técnicos e aquela mão de obra de execução que é extremamente importante, né? Mas voltando aqui, essa dificuldade da mão de obra, muitas vezes, né, o empreiteiro não consegue alocar aquela quantidade específica, né, o mercado está um pouco aquecido, etc. Então, a gente tem um comparativo do número de horas trabalhadas também. Então, a gente tem conseguido ver um perfil de atividades de que, para fazer a alvenaria estrutural com determinada equipe, leva-se tanto tempo. Com determinada equipe diferente, leva-se tanto tempo. Qual que é o ganho que se tem adicionando um número maior de pessoas e em quanto tempo essa atividade acaba, né? Então, está sendo extremamente interessante trazer esse tipo de ótica, óbvio, batendo ali com o planejamento, né, que a gente tem diário, como você falou na sala do Davi, ele vai conseguir ver se a equipe está chegando tarde, se está demorando para se deslocar, que foi uma coisa que a gente viu muito, né? Quando vai para a análise das horas. Está demorando para se deslocar entre o térreo e o outro andar, então, já falando até sobre bem-estar dos colaboradores, coloca-se banheiros e restaurantes intermediários que reduz esse tempo de deslocamento e melhora a vida dele. E uma coisa que em outros clientes, em muitas, assim, em outras obras que a gente percebe quando a gente vai visitar, até para fazer diagnóstico, as pessoas estão terceirizando também essa gestão e empreiteiros às vezes não tem condições de fazer, não tem ainda capacidade de fazer essa gestão. De dizer assim, olha, para você fazer esse pavimento em 10 dias, você precisa de 5 pessoas. Ele vai, coloca, começa com 3, aí viu que não dá, daqui a pouco... Só que a obra, o prazo do Davi está passando. Ele precisa fazer uma laje a cada 5 dias, e aí o cara não bota equipe suficiente, ele só vai descobrir no terceiro ciclo, já foi um mês, não consegue recuperar mais. Então, essa terceirização por completo é muito arriscada. O engenheiro terceirizar essa gestão do coração da obra dele é muito arriscado, porque ele está terceirizando nem sempre uma pessoa que tem capacidade para fazer essa conta. Exato. Né? Para estar gerenciando da forma ideal. Então, quando você traz dado para o tomador de decisão, para o engenheiro da obra, o problema vem à tona. Exato. A gente começou, Davi, fazendo trabalho de consultorias, né, na Agile. A gente não era uma empresa de tecnologia. E uma das coisas que incomodava muito a gente, assim, a dor que a gente tinha era que eu só conseguia entregar a informação para o meu cliente no final do mês. Eu não conseguia entregar durante o mês todo. Então, eu só chegava para ele no final do mês e falava assim, olha, a sua obra está atrasada. Aconteceu. Né? E ele falou, pô, André, derramou. O leite derramou. Né? Só que o leite tinha sido derramado há 15 dias atrás. E eu só avisei, até mais, porque eu ia lá, fazia a medição, ajustava, fazia o relatório e entregava para o cara. Só que como as obras, você tem a necessidade de você ter prazos menores, né? A velocidade de produção maior,
é óbvio que mais coisas acontecem naquele intervalo de tempo. O tempo real é muito importante. E vocês da Agile e você da TrackFi conseguem fazer isso, colocar o dado na nossa mão em tempo real. O que faz a gente tomar uma reação muito rápida. E quando se fala assim, colocar o dado na sala do Davi, na mesa do Davi, não é isso exatamente que eu quero. Eu quero que esse dado esteja no celular do mestre de obras. Eu quero que esse dado esteja na mão do trainee, na mão do assistente de engenharia, na mão do engenheiro da obra, do gerente, na mão de todo mundo, inclusive do doutor Emílio Callas, se ele tiver com disposição de saber o que é que está acontecendo na obra naquele momento. Então, quando você tem esse dado em tempo real, isso vira fantástico do que você ter 45 dias, amigo, porque o mês fechava, você começava a fazer conta, 15 dias depois é que você tinha um relatório do mês passado. Né? O mundo já mudou em 45 dias. Uma obra mudou muita coisa. Às vezes você continua com o mesmo erro e vai perceber que você há 2, 3 meses está cometendo o mesmo erro. E não tinha informação. E o legal... Às vezes anos, né, Davi, até dos planejamentos, né, que não tinham as bases de comparação para que você melhore os planejamentos, bote uma equipe um pouco melhor, né? Então, até aproveitando o gancho... Só um ponto interessante que o Davi falou aqui, rapidinho aqui, Túlio, é que a gente, só para fazer o link, problema de mão de obra, dificuldade, a nossa mão de obra, a nossa atividade ser pouco atrativa, mas ela é pouco atrativa também em alguns momentos, até para os gestores e para os técnicos, porque o cara passa o dia apagando incêndio. A partir do momento que ele passa a ter dado, ele passa a ter uma gestão mais inteligente, uma gestão mais proativa, ele se antecipa e não fica apagando o que já aconteceu. Só quem sabe, a tecnologia vai até nesse espiral ajudar a deixar a nossa atividade mais atrativa, mas desculpa falar. Na verdade, foi perfeita a sua intervenção, porque eu vou fazer o gancho com esse assunto mesmo, né? Que na obra agora, pegando o gancho do que vocês dois falaram, né? O pessoal está utilizando, eles estão vendo análise diária para que no dia seguinte, na reunião lá com o mestre de obras e os empreiteiros, tome-se determinadas atitudes, aí vai medir no mesmo dia, no dia seguinte, e já vê se melhorou ou não, né? Então, isso é uma coisa nova que está sendo iniciada lá, e a partir dos estudos de deslocamento e horas que a gente fez, né? Então, perfeito, como vocês falaram. Aí começa a ficar mais interessante, né, gerir a obra. Você fala assim, olha, a gente achou esse gargalo. Pô, vamos tomar essa atitude. O que deu? No dia seguinte, aconteceu isso, pô, então vamos tomar essa atitude. E aí você vai fazendo a melhoria contínua, que é a essência de todo o método Lean, né? Seja Lean Construction, Lean Manufacturing e por aí vai, né? Então, perfeito. Legal. E uma curiosidade aqui, Davi, né? A gente já indo aqui para os nossos minutos finais, né? Quais são os próximos sonhos? Né? Você fala, eu vi um sonho de chipar o operário, começou a se concretizar, né, de alguma forma. O que você vê? Quais são os próximos passos na nossa vida? Olha, quando a gente foi na pandemia, né, a gente começou a ter várias plataformas de várias empresas, de várias cabeças diferentes, de vários formatos, né? O meu sonho, né, é que a gente consiga fazer alguma coisa nessas plataformas como se fosse o próprio BIM. O BIM, na realidade, não é um software, como muita gente pensa, né? O BIM, na realidade, integra 400 softwares diferentes. Fala a mesma linguagem e integra ali numa forma de trabalhar, num processo de fazer projeto, né, de forma integrada. Mas, na realidade, ele agrega várias plataformas que estão por aí. E o meu sonho é esse, é a gente conseguir falar a mesma língua em todas essas plataformas, para que uma plataforma entre no dado da outra e a gente consiga fazer isso. E eu já estou vendo isso acontecer, né? A partir do momento que você, por exemplo, você, André, com a Agile, ela já faz parte de uma TrueTech, por exemplo, você já vê esse tipo de integração, né? O Túlio também entrando para essa integração com você, já vai começando a falar a mesma linguagem e fazer parte de um corpo único. Então eu tenho, assim, o meu sonho agora é eu encontrar uma forma de ter tudo isso junto numa plataforma
única, que não necessariamente é uma plataforma que eu vou comprar, mas sim um sistema que agregue todas essas informações, né? E que são informações importantíssimas, porque essa informação de produtividade vai alimentar minha área de orçamento, ou seja, fazer um ERP, né? Com plataformas como a de vocês. Legal. Eu gostaria que isso acontecesse. Agora eu pergunto para você, isso vai acontecer? Vai. Vai. A gente vê cada vez mais esse conceito de plataforma e de ecossistema se concretizando, né? Então, até os próprios clientes pedindo isso, né? Falando com a gente vê que é um caminho do mercado. Você até teve um depoimento que eu vi do presidente da Microsoft falando que o aplicativo vai acabar. Eu disse, como assim o aplicativo vai acabar? E aí ele começou a explicar que com a inteligência artificial, essa questão da linguagem natural, cada vez mais você está tendo interfaces que o usuário não está percebendo que ele está falando com diversas tecnologias e plataformas, ele está perguntando para uma pessoa. Você vê, por exemplo, o ChatGPT, você tem ali uma base de dados ali plugadas, mas você não está num aplicativo, você não tem que aprender um comando. Uma das tecnologias essa grande revolução que a gente vai ter, da inteligência artificial e da linguagem natural, eu vejo que ela vai ser a mais inclusiva de todas. O BIM, o cara tem que fazer um curso, tem que não sei o que, aprender plataforma, comandos novos, não sei o que, desde do Windows, o ChatGPT, você tem que saber perguntar. E você tem que ter conteúdo, para você perguntar e tirar as respostas que você precisa. Então vai ser, as pessoas mais experientes, as pessoas que têm mais conhecimento, as pessoas que não são tão familiarizadas até com novos dispositivos, são as pessoas que estão mais capacitadas para operar. O grande ponto é você saber perguntar bem. Então, acho que essa questão dessa plataforma única, onde você tem várias soluções ali por baixo e você está como usuário perguntando para uma pessoa, como é que está a produtividade da minha obra? E o que isso vai impactar no meu prazo? E como é que está a qualidade dela? E como é que estão meus projetos? É isso que para esse lado que a gente precisa ir. O usuário não quer saber se tem A, B, C, D, ele quer ter respostas para as perguntas dele, ter dados consolidados em tempo real. Então, a gente, como estando desse lado, de provedores de tecnologia, de estar, às vezes, ouvindo o nosso cliente, a gente tem que ir para esse caminho, não tem outra saída. Tem que ser inclusivo, tem que ser simples. Uma das principais barreiras que eu vejo é isso, a simplicidade. Você tem até a solução, tem a tecnologia, está tudo desenvolvido, mas não está simples, porque o cara tem muita dor de cabeça, tem muito problema, e ele vai deixando de lado, não, isso aqui está dando trabalho, tal, então a gente tem que conseguir fazer a coisa ser fluida e simples. A Microsoft nos deu uma lição nisso, né? As plataformas, os aplicativos da Microsoft sempre foram muito simples. Eles têm, a pessoa que não sabe fazer nada faz alguma coisa. Né? Evidentemente tem os caras mais avançados, como no Excel, etc, etc. Mas ele atende a todas as camadas. Ele atende ao que da simplicidade ao complexo, do jeito que você quer. Então, eu acho que a gente concorda contigo, quanto mais simples, melhor. Porque a gente hoje não tem em obra, por exemplo, nós não temos essa facilidade de estar o tempo todo aprendendo. A gente tem que aprender, né? Mas a gente não pode ficar o tempo todo em trocando pneu com carro. Não pode, não existe isso. Tem que ser muito interativo, de fato, muito fácil de usar, né? É o que a gente tem encontrado, né, nas plataformas aí que a gente está usando aí junto com vocês. Legal. E você, Túlio, o que você enxerga aí? Você vai shippar as equipes? Cara, novamente o que vocês falaram, inclusive, também é o sonho da Trackfy, tá lá no nosso roadmap. O roadmap aí, pessoal, para quem não sabe, é o planejamento, né, estratégico de onde a gente quer chegar. Então, nossa visão final, ela é sim plataforma, né, interligada. Esse é um feedback que a gente vem escutando muito do mercado, e SAP, Accenture, Microsoft, eu já vi alguns estudos de outras consultorias já trazendo que o futuro é da plataforma mesmo, né, de soluções integradas, porque não dá para você ficar com a miscelânea de aplicativos na sua tela, e sim uma interface amigável e fácil, onde você tem todas as informações unificadas ali, né, trazendo para o nosso exemplo prático. O que a gente mostra no Trackfy, se não interligar para o planejamento, então você vai ter um dado ali que o gestor
no meio da obra, o engenheiro da obra vai ter que parar para olhar em outro lugar, não tem como. Então, o Trackify vem buscando isso, né? Como a gente já conversou bastante, tem mais outras interligações a serem feitas com monitoramento de máquinas e etc. Porque o seu dado, para mim, não serve de nada se não tiver o planejamento. Exatamente. Se não tiver, então... É uma bússola sem ter o norte, né? Exatamente. Exato. E é isso. Aí a pessoa só vai conseguir interpretar aquilo se ela for comparar com outra coisa. Então, eu vejo que o futuro também está nessa interligação das plataformas, né? E sobre a questão do chip também, uma outra coisa que a gente vem priorizando muito e vai priorizar mais ainda com as parcerias que a gente está assinando aí agora, trazer o foco, né, no monitoramento também para aumentar o bem-estar, a segurança, monitorar sinais vitais das pessoas, porque a nossa solução ela se preocupa muito com a ponta da lança, né, como a gente está falando aqui. A ponta é o cara lá carregando o bloco de cimento e colocando no local. Se a gente não cuidar bem da movimentação que ele tem que fazer, da qualidade do trabalho dele, de fornecer o material, como o Lean Construction fala bem, né, fornecer o material ali já para ele na área que ele tem que executar da forma mais rápida, a produtividade que a gente quer não chega. Então, o Trackify tem muito esse foco em melhorar o bem-estar e a segurança das pessoas nas operações. Temos casos já disso. E fora a plataforma, colocar uma inteligência artificial ali, né, para dar sugestões em cima das análises que são feitas, trazer mais funcionalidades de segurança, bem-estar. A gente tem hoje botão de pânico, identificação de queda e inconsciência. Então, o futuro aí, resumindo, eu diria que está nesses 3 pontos. Interligação com plataforma, segurança e bem-estar, né, das pessoas e a inteligência artificial para ajudar nas recomendações. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E quando é que a gente vai mostrar o resultado de tudo isso para essa comunidade que está aí? Vamos fazer nosso... A gente precisa fazer isso, nosso case, porque a Calas não quer guardar os resultados para si, né? A Calas quer que esses resultados, desse experimento que nós estamos fazendo juntos, né, isso se propague no mercado, porque a gente quer também um mercado da construção civil melhor. A gente quer que a indústria da construção civil seja, de fato, uma indústria, que trabalhe como indústria, né? E não só ficar nos nomes, nos jargões aí, que a gente já conhece há dezenas de anos, mas a gente precisa apresentar isso, que talvez seja o nosso próximo passo, né, Próximo passo, sim. Vamos já deixar aqui nossa meta, né? Nosso próximo passo vai ser estar apresentando para todo mundo, né? Quem sabe aí num case, né, Davi? Uma outra live dessa, para a gente estar mostrando para vocês o que está acontecendo dentro dos canteiros da Calas, essa revolução que a gente está fazendo, né? Você está passando a ter essa produtividade na mão, você ter esse controle das obras, e isso é inédito, né? Você conseguir juntar planejamento com execução e esse rastreamento de pessoas, de equipes. Vamos, próximo passo, Davi. Combinado. Antes de encerrar, eu vou abrir para vocês fazerem as considerações finais de vocês, né, se despedir de quem está assistindo a gente, e eu queria agradecer muito Túlio, Davi, né, por terem acreditado no nosso projeto, no nosso Agilencast, por estarem aqui com o tempo de vocês. Eu sei que é um tempo super escasso, né, tá aqui participando junto com a gente, dividindo o conhecimento e assumimos esse compromisso. Em breve vamos estar mostrando o resultado desse trabalho que a gente está colhendo. Depois passo agora para o Davi, para o Túlio, para vocês fazerem as considerações finais. Não, eu que agradeço a vocês. Como eu disse, a Calas é apenas um tubo de ensaio, né, para a gente desenvolver isso aí. A gente está aberto a fazer esses POCs o tempo inteiro, né? A gente busca esse tipo de coisa, e se do lado de lá não tivesse empresas como as de vocês, que investem no desenvolvimento das coisas, e eu vejo isso acontecer, a plataforma que vocês têm, ela é evolutiva, ela não para de melhorar, ela não para, cada semana ela tem uma melhoria, cada semana ela tem uma novidade, uma coisa boa que está acontecendo, a gente não teria essa inovação com a gente. Então, é aquela história, quem não aprende envelhece rápido, né? E quem não inova não cresce, não tem escalabilidade, não tem controle, vai ter que ficar o tempo inteiro administrando em cima de coisas que não sabe e vai no sentimento, né? Então, eu que agradeço a vocês por estarem aí junto com a Calas, inovando, sempre inovando, e
vamos contar boas novidades. Isso Vamos, já sei até qual vai ser, viu? Passei o fim de semana trabalhando nos dados lá que a gente coletou, olhando mais no micro ali, já sei qual vai ser já. Mas, ótimo. em breve a gente vai lançar aí. Legal, legal, vai lá. Mas, bem, então, gente, também obrigado, né, vocês que estão assistindo também, André pelo convite, Davi pela experiência de sempre aqui, de estar compartilhando o conhecimento, eu agradeço bastante poder estar aqui com vocês hoje. E, bem, para encerrar aqui, fora o caso que a gente vai assumir de trazer aqui para vocês o caso de sucesso, né, eu tô realmente achando muito legal a experiência da gente poder trazer uma coisa tão inovadora e diferente para a construção civil e tá tendo um apoio tão grande, né, da empresa, do parceiro da Agilent e da empresa Calas, de entender o processo evolutivo. Realmente a gente está evoluindo a ferramenta a cada interação, né, vai vir uma análise mais micro aí dos deslocamentos e insights. E, bem, agradeço esse momento nosso de poder bater um papo, não só sobre inovação na construção, como em linhas de crédito, no mercado como um todo, e para mim é um prazer poder estar sendo uma das engrenagens dessa industrialização cada vez maior da construção civil, né? Então, realmente é bem gratificante estar fazendo parte disso. Legal, legal. Pois, pessoal, muito obrigado quem acompanhou a gente nessa live. Obrigado mais uma vez, Davi e Túlio. E fiquem ligados aí nas nossas redes, né? Eu convido vocês a seguirem tanto o Davi, Calas, o Túlio, a Tracfy, a Agilent, né? E que a gente vai estar sempre trazendo novidades, novos Agilent Casts e também, em breve, o nosso case junto com a Calas e a Tracfy. Muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.